Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, fomos presenteados aí, o mundo foi presenteado com uma partida incrível agora, dia 11 de junho, no Campeonato Asiático 2019, entre o iraniano Alireza Firouzja contra o indiano Murali Karthikeyan. Dois grandes mestres fortíssimos, jovens, muito jovens. Aqui o Firouzja, se eu não me engano, tem 16 anos de idade e o Karthikeyan tem 20 anos de idade. Então são dois jogadores, dois grandes mestres super jovens, e que bom que eles trouxeram essa partida aí. O mundo, né, foi presenteado aí. Vamos dar uma olhada por quê. E eu vou fazer um paralelo também dessa partida com a partida que eu já fiz a análise aqui no canal, tá? A partida do Nesmedinov contra o Chernikov em 1962, onde o Nesmedinov faz um sacrifício de dama no lance número 12, tá bom? Então tem essa partida aqui tem muitas similaridades. Vamos dar uma olhada aqui. O Firouzja abre aqui com D4, temos cavalo F6 aqui pelo indiano Karthikeyan, C4, G6, temos uma índia do rei aqui no tabuleiro, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, H3, até aqui tudo tranquilo, tudo normal, teórico, abertura, roque, né? Bispo E3, C5, né? Lance típico aí de índia do rei, cavalo aqui em F3, e agora dama A5. Esse lance já não é tão comum de ver numa índia do rei. Em geral, enfim, parte-se para um outro desenvolvimento. Pode jogar aqui com cavalo de bem D7, enfim, pode jogar cavalo A6, até dama B6 eu já vi jogarem, né? D toma C4, enfim, dama A5 já é um lance um pouco mais difícil, mas já foi jogado, não é uma novidade teórica. E depois de cavalo aqui em D2, C toma D4, o Firouzja vai para esse lance intermediário aqui, cavalo B3, atacando a dama, atacando o peão, né? E aqui, enfim, a dama está atacada. O lance natural aqui dessa posição é jogar aqui um lance como dama aqui em E5, né? Já foi jogado nessa posição dama aqui em H5 também, propondo aqui a troca de damas, né? São dois lances aí que dá para continuar normalmente a partida. Dama C7 também, fazer o quê, né? Essa dama foi muito adiantada logo para o tabuleiro, para A5, tem que voltar, né? Também seria uma opção, né? E aí depois as brancas capturam esse peão normalmente, tá? Seguem normalmente desenvolvendo, tá? Mas aqui nessa posição, então, o indiano Karthikeyan vai para uma ideia fantástica, assim, surreal realmente. Lembra muito de verdade a partida do Nesmedinov e do Chernikov. Eu vou mostrar para vocês, eu já fiz essa análise no canal, mas no final do vídeo eu vou mostrar a posição da partida do Nesmedinov para fazer esse paralelo aí, tá bom? E nessa posição, então, o Karthikeyan faz o lance aqui surpreendente. Dama toma aqui em C3, sacrificando a dama no lance número 9. Eu já tive partida aqui no canal também analisada do Kasparov, fazendo o sacrifício no lance 12 e tal, e ganhando o sacrifício de dama. Mas no lance 9, realmente espetacular, né? Assim, na abertura, aparentemente uma ideia de longo prazo, né? Porque não tem nada matador aqui, não tem sequência de checkmate nem nada. Vamos ver como continua, que essa partida é bem legal. A partida segue aqui com B toma C3 e agora D toma em E3. Então, duas peças aí por uma dama, as brancas estão com material a mais na posição. E aqui o Firouzja vai para o lance F3, tentando manter aí um pouco a estrutura de peões, né? Pensando que vai conseguir dar tempo de capturar esse peão em breve. E talvez essa não tenha sido a melhor decisão aí do Firouzja, porque esse peão começa a incomodar bastante. A partida continua aqui com cavalo em H5, então já explorando as debilidades das casas escuras, uma vez que esse peão foi jogado aqui em F3. A partida segue com dama C1, atacando aqui o peão de E3 e defendendo também aqui o peão de C3, né? As pretas estavam ameaçando capturar aqui em C3 com cheque e capturando aqui a torre na sequência. A partida segue então com bispo H6, abdicando do ataque em C3 em favor da defesa do peão aqui de E3, esse peão que incomoda, né? A partida segue com G4, atacando aí o cavalo. Cavalo aqui em F4. E agora rei D1 foi jogado aqui pelo Firouzja. Tá? Aqui essa posição ela é meio dificinha de jogar, né? Não dá para capturar esse peão, por exemplo, aqui, né? Aqui em E3, porque as pretas jogariam cavalo G2 aqui, dando um cheque duplo e um ataque descoberto aqui. Aqui perde-se a dama, né? As pretas ficam muito melhores,
melhores, inclusive em questão material, posicional. Aqui as pretas ficam ganhas, né, numa posição como essa. Então não é muito fácil de jogar aqui cavalo F4. As brancas já estão enfrentando complicações aí no tabuleiro, né? Enfim, a partida continua agora com o rei D1, se livrando dessas ameaças aí de cheque de cavalo e tudo mais. E a partida segue com o cavalo, então aqui em E6 o bispo continua protegendo o peão. E agora a grande ameaça das negras é avançar aqui o peão com cheque, né? E aí abrir um ataque descoberto e vencer a dama. Então olha como em poucos lances, quantas ameaças, né? Praticamente todo lance que as pretas fazem é uma terrível ameaça, né? Então o rei aqui vai se escondendo, o rei C2, para não ter a ideia de atacar a dama, né? E agora a partida continua. Cavalo C6, desenvolvendo então mais peças. H4 com ideias então de bloquear esse bispo de H6 e finalmente poder capturar o peão de E3, né? Mas aqui o Karthikeyan não permite, joga então o bispo em F4, mantendo aqui coladinho, né, com o seu peão, não deixando ele ficar sozinho aí não. A partida segue com dama D1, cavalo aqui em E5, fazendo a dama, escravizando a dama na defesa de F3, fazendo pressão aqui em C4, né, o bispo está defendendo por enquanto, mas vai poder jogar no futuro aí com o bispo D7, torre aqui em C8, né, então cavalo E5 é um excelente lance. E aqui, gente, é sério, o que jogar de brancas, né? Porque tá muito difícil aqui de escolher um lance, né? Esse peão aqui incomoda muito, o cavalo não pode manobrar pra cá. Enfim, o bispo aqui não tem casas, né? Não solta o jogo, a maioria dos peões estão em casas claras, né? A torre também, as torres não estão conseguindo jogar. Olha só que complicação, né? Apesar aqui do material a menos para as pretas, a posição tá mais, parece que tá soltando mais fácil para o Karthikeyan, né? Bom, aqui o Firouzja continua com o cavalo em C1, bispo D7, e agora, mais uma vez, o que fazer, né? Se esse cavalo aqui quiser vir para E2 ou D3, simplesmente bispo A4 com cheque, capturando a dama na sequência. Então o cavalo não pode sair... Opa, apertei errado aqui. O cavalo não pode sair aqui de C1, olha que coisa, senão vai liberar aqui porque aqui de C1 ele poderia ainda bloquear o cheque, né? Mas o cavalo saindo de C1, o bispo vem para 4, levando a dama na sequência. Então não tem jeito, aqui cada lance que as presas fazem renovam uma ameaça, né? E aqui então A4, né? Então não permitindo mais o bispo vir para a casa de A4. A partida segue com torre de A em C8, e agora desenvolvendo mais uma peça, uma importante peça aqui nessa coluna C. Cavalo aqui em E2, atacando então o bispo. Bispo volta para H6 e finalmente G5. Aqui o Firouzja parece que começa a soltar um pouco o jogo, depois de bispo G7 e bispo H3, então, né? Agora as torres estão um pouquinho com mais espaço aí para respirar. Pouco a pouco o Firouzja também vai ativando aí as suas peças. A partida seguiu com cavalo, toma aqui em F3, dama D3, finalmente indo para cima desse peão aqui de E3, que incomodou tanto até agora. E depois de cavalo aqui em E5, finalmente dama toma em E3, né? Questão de honra capturar esse peão aí. Cavalo toma C4, atacando a dama, dama em F2 e agora torre C5. E aqui então permitindo dobrar aí as torres na coluna C. A partida segue com torre aqui de H em B1, atacando o peão de B7, bispo C6, defendendo e fazendo pressão aqui em E4. A partida segue com bispo G2, então defendendo. E agora F5. O Karthikeyan tentando abrir linhas aí, abrir para suas peças poderem jogar, né? A partida segue com G, toma em F6, bispo toma em F6. E agora existe um tema de um possível ataque descoberto aí na coluna F. E aqui não dá muito pro Firouzja ficar tentando, enfim, ficar escapando aí de todos os cheques descobertos, escapando de todas as ameaças e tal. Ele vai para uma ideia diferente aqui, torre F1, permitindo então um ataque descoberto aqui de bispo, com bispo toma em C3, né? Agora as pretas estão atacando aqui a dama, e o Firouzja resolve devolver aí um pouco de material para dar uma neutralizada aí no ataque do Karthikeyan, e ele joga então esse lance. Dama toma C5, não existem muitos lances aqui, na verdade, para as brancas, e dama toma C5 realmente faz bastante sentido nessa posição, devolvendo aí um pouco de material, tentando soltar o jogo. Dama toma C5, seguiu, e depois de cavalo toma C5, torre toma em F8, trocando as torres, rei toma em F8, rei toma em C3, com um ataque aqui sobre o cavalo. Cavalo vem para E5, e se a gente fizer um balanço aí, né, as brancas têm aqui duas peças menores contra duas peças menores, então as brancas estão uma troca acima, uma torre por um cavalo. Então as brancas têm a vantagem aí da troca,
No entanto, na questão de peões, as pretas têm 6 peões contra 3, né? Então, possivelmente um final superior aí para as negras. Vamos ver como continua. A5, afinal de contas, o peão de A4 estava atacado 2 vezes. E agora, enfim, não deu para defender aqui o peão de A e o peão de E, né? O peão de E também está atacado aqui 2 vezes. Então a partida segue com cavalo toma em E4, cheque. Bispo toma em E4, bispo toma em E4. E agora cavalo D4. Bispo aqui em D5, segurando um pouquinho aqui a casa de E6. Cavalo aqui em B5, atacando o peão de A7. A6 atacando o cavalo, cavalo C7, vindo para cima do bispo, bispo C6. Torre F1 cheque, rei G7, cavalo E6 cheque. E aqui rei H6. E agora um lance intimidador, torre F8, parece que o Firu já tá reagindo aí, levando suas peças, né? Colocou o rei no canto, agora a torre infiltrou na posição, mas na verdade, se você for ter um olhar frio aqui, o peão de B7 está muito bem defendido, obrigado. O peão aqui de E7, apesar de estar indefeso, não existe acesso, né, para atacar esse peão por hora aqui. A casa de F7 e a casa de 8 estão seguras por hora, então não é tão fácil aqui. Das brancas, não tem muitas debilidades fáceis aqui na posição, né? A partida segue com rei H5, atacando o peão, e agora torre aqui em H8, também atacando o peão da coluna H. H6 simplesmente defendendo, torre H7, e agora mantendo um olho em H6 e fazendo um ataque aqui em E7. E aqui o Karthikeyan, então, resolve trocar aí peão. Rei toma em H4, e aí a branca tem que escolher aqui, né? Se vai capturar o peão de E ou vai capturar o peão de H. A gente sabe que não é muito bom deixar o adversário aqui ficar com 2 peões passados e conectados, né? Então é melhor desmantelar essa estruturinha aí antes que seja tarde. Torre toma em H6 cheque, rei G4, cavalo aqui em D4, rei G5 com ataque sobre a torre, torre H2 e agora o bispo está atacado, apesar de estar defendido, mas bom mantê-lo, né? Bispo D5 foi jogado. Torre E2, rei F4, torre F2 cheque, cavalo cobrindo aqui então em F3, e esse cavalo aqui está muito bem protegido pelo bispo e pelo rei, né? Então são 2 ataques, 2 defesas, está seguro. A torre E2 atacando aqui o peão, e agora avançando aí com o seu peão passado E5, ainda com ataque aqui sobre o cavalo, cavalo C2, e agora bispo aqui em E4, permitindo então o outro peão poder avançar aqui na coluna D. A partida seguiu com cavalo em E3, e agora sim, D5, ameaçando aqui D4 com cheque e ganhando uma peça aqui na sequência. A partida segue com rei B4, afinal de contas, aqui, enfim, é muito difícil de achar um lance aqui, né? Vai fazer o que aqui, né? Então, a ameaça aqui é o garfo, tira o rei, né? Rei B4, e agora cavalo D4 atacando aqui a torre. Aí depois de torre E1, rei F3 com a terrível ameaça aqui de rei F2, né? Dando um duplo aqui em E3 e em E1, né? Ganhando peça. Então a terrível ameaça aqui de rei F2. E o cavalo não pode sair daí. Porque se ele sair da onde ele está, agora em E3, ele vai liberar a casa de C2 aqui para o cavalo levar a torre, né? E se o cavalo ficar, enfim, o rei vai vir para F2. E aí você tem que escolher que peça que você vai querer perder, né? Então essa posição aqui já não dá mais para jogar. E é por isso que o Firu já abandonou aqui a partida nessa posição. Uma vitória fantástica, né, do Karthikeyan. Vamos voltar lá, vamos olhar aquilo lá que é simplesmente sensacional. Terminou a partida aqui no lance 52, né? Mas no lance de número 9, eu vou colocar aqui na posição, depois de cavalo B3, o Karthikeyan solta a imaginação, né? E faz esse lance dama toma aqui em C3, né? Quem que vai imaginar um lance desse? Né, você jogar isso contra um grande mestre, né? São 2 grandes mestres fortíssimos, mas é muita criatividade realmente. Dama toma aqui em C3, né? Essa continuação aqui foi bem legal. E deixa eu mostrar para vocês o paralelo, né? Aqui o Nesmedinov jogou essa posição aqui em 1962, né? Ele de brancas aqui, e tudo parecia que levaria para o empate uma posição como essa. Afinal de contas, dama H6, bispo G7, dama H4, bispo F6. Aqui imaginava-se que iria ficar repetindo lances aqui numa situação como essa, né? Então o Nesmedinov não jogou dama aqui em H6 nessa posição, ele meditou por muito tempo nessa posição, levantou da mesa e tal. O adversário levantou da mesa, né? Viu que o Nesmedinov estava ali pensando, o Chernigov saiu da mesa e tal. E aí um garoto veio correndo chamar o Chernigov, volta para o tabuleiro. O Nesmedinov sacrificou a dama.
né? E o Nesmedinov nessa posição fez o lance aqui, dama toma em F6, bastante parecido, né? Aqui foi no lance 12, muito similar aqui o estilo, né, de um sacrifício de longuíssimo prazo, né? Aparentemente sem muita compensação, né? Duas peças também. E na partida o Nesmedinov também foi para um final com uma troca a menos, mas com alguns peões a mais, e acabou vencendo aí essa partida também. A análise dessa partida eu já fiz no canal. Muito legal, né? Achei muito interessante. Tô muito feliz aí de termos sido presenteados com uma partida tão incrível aí em pleno 2019, 11 de junho de 2019. Essa partida, então, vou deixar ela aqui na posição do sacrifício de dama, que vale bastante a pena, nessa posição aqui, né? Pra gente encerrar aí o vídeo. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo aí, dá sua curtida. Se você acompanha o canal, lembre-se de se inscrever. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço, pessoal. Valeu!